O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, fez na manhã de hoje um novo apelo para que as pessoas saiam às ruas em protesto neste feriado de 1º de maio. A convocação foi feita após o ditador Nicolás Maduro comemorar uma vitória, entre aspas, sobre o movimento deflagrado por Guaidó e agradecer às Forças Armadas por derrotarem o que ele chamou de uma tentativa de golpe. De acordo com a Casa Civil, 855 pessoas, 848 delas venezuelanas, ingressaram no Brasil pela fronteira com Roraima ontem. Apesar da fronteira entre os dois países estar fechada, venezuelanos continuam entrando no Brasil por rotas clandestinas. Muitos deles à procura de comida e materiais de higiene. É o que os canais de televisão mostraram ontem e hoje a gente acompanhou. Nessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o preço do petróleo no Brasil pode subir devido ao agravamento da crise na Venezuela. Abro aspas aqui para a declaração. Uma preocupação existe sim. Com essa ação, com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que preparar, dado a política da Petrobras de não intervenção, no caso na política de preços, da nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil devido ao que acontece lá. Pois bem, vamos lá, vamos girar então os comentaristas do 3 em 1, como diria Jack, vamos por partes, porque essa lauda juntou várias coisas aqui. Vera Magalhães, começa com você. Os protestos acontecem ainda na Venezuela. Hoje as imagens que a gente tem das agências internacionais mostram que eles não há tantos conflitos na rua, mas também teve um pronunciamento agora há pouco do Guaidó. Eu lembro dele ter provocado, inclusive Nicolás Maduro disse desde janeiro quantos estados esse usurpador conheceu, passeou, viajou, enfim. Pois bom, o Guaidó aparentemente não sabia a força que teria em mãos quando convocou as pessoas para irem às ruas ontem, né? Se precipitou, achou que tinha mais apoio no exército do que tem. E essa estratégia de convocar sucessivos protestos diariamente até uma greve geral mais à frente, me parece insuficiente para tirar o Maduro do poder, para tirá-lo do mandato que ele, sim, concordo, do qual ele é usurpador hoje. Ele não é um presidente legítimo. As eleições de 2018 foram absolutamente fraudadas, os partidos da oposição não puderam participar, portanto não há que se falar em golpe, há que se falar em algo que não é legítimo. Então o Guaidó, ele é hoje presidente encarregado, foi designado pela Assembleia Nacional, porque assim determina a Constituição, que quando não houver um presidente legítimo, o presidente será eleito pela Assembleia Nacional. Esse preâmbulo é importante para que se desmistifique o que o Maduro está tentando, que é chamar de golpe o que está em curso. Não é um golpe. Existe um governo ditatorial na Venezuela que condena a sua população à fome e a outras privações e que só resiste porque designou milhares de generais que hoje são um escudo a separar o ditador do povo. São eles que asseguram que o Maduro permaneça no palácio a despeito da situação calamitosa que vive a Venezuela. De saneamento, de alimentos, de suprimento de alimentos, de água, de acesso à internet, a outros meios de comunicação que estão sendo cortados de maneira também autoritária pelo Maduro. Então, a gente não sabe quantos dias mais ele vai resistir nessa base. Na base de alguém que se escora no exército para permanecer num mandato no qual já não é mais legítimo. Então, acho que o Guaidó calculou mal e que ele precisava, além de convocar uma manifestação permanente dos venezuelanos, que não estão acorrendo às ruas também na quantidade que ele imaginava, precisava fazer um trabalho de diplomacia, um trabalho de inteligência, de se aproximar desses militares. E oferecer a eles o quê? Oferecer a eles anistia quando o governo cair, e garantias de que não serão presos, de que manterão alguns as suas patentes conseguidas no chavismo. Isso é estranho, é brindar aliados do antigo regime? Mas para você superar um regime ditatorial, você muitas vezes tem de fazer acordo. Então, ele precisava se conectar melhor politicamente, fez isso muito bem externamente, tem hoje apoio de muitos países, mas internamente ainda falta ao Guaidó e ao seu grupo
convencer o alto comando das Forças Armadas a desertar e a sair do lado do Maduro. Pois é. Na fala dele, ele chegou a citar, né, que procuraria os militares. Vamos lá, Carlos Andreasa, suas primeiras considerações. Em tese e lastreado na experiência da história, essa prática de convocar rebelião permanente, mobilização popular nas ruas permanente, é politicamente precária. É difícil sustentar a presença popular longamente nas ruas, as pessoas têm suas vidas, têm suas necessidades, é algo precário. Além do mais, ainda que fosse bem sucedido, até uma hipotética greve geral mais adiante, seria necessário, para tanto, ainda que com milhões de pessoas nas ruas todo dia, seria necessário ter o apoio estratégico de parte representativa das Forças Armadas. É a chave desde sempre e não mudou. A queda da ditadura do Maduro passa pela adesão ao movimento encabeçado por Guaidó de forças militares. É claro que já existe alguma coisa, é claro que o fato do modo como o Leopoldo Lopes deixou a prisão domiciliar é significativa de que algum apoio militar eles têm, mas é insuficiente. Eles não têm os tanques, não têm os blindados, não têm o alto comando. E esse alto comando, para além das milícias chavistas que existem, armadas, esse alto comando foi ceivado ao longo dos anos por uma espécie de toma lá da cá, em troca da lealdade, postos estratégicos com benefícios econômicos, não simplesmente patentes, né? Cargos em estatais, participação nos lucros da extração do petróleo. Então, o que mantém o alto comando militar, boa parte do alto comando militar fiel ao Maduro é o bolso, é o cultivo de uma nova elite, de uma elite militar financiada pelo regime em detrimento dos interesses do povo. Então, enquanto, e eu não sei como isso pode ser feito, enquanto não se reverter essa situação, enquanto não se trouxer as forças militares para o movimento de deposição da ditadura, ficará difícil. E agora, como eu falei ontem, uma vez que esse movimento não funcionou, não resultou, não conseguiu derrubar o Maduro ontem ou hoje, o que se espera é a reação das forças do Maduro, caça às bruxas, mais prisões e, consequentemente, as pessoas com medo se asilando e fugindo. Então, no final das contas, do ponto de vista político-estratégico, o Guaidó se enfraqueceu nessa tentativa, a meu ver, improvisada de ontem. Alexandre, vamos lá, suas primeiras impressões. Bom, você, meu amigo, que tá curtindo aí o feriadão com a família, né? Esse 1º de maio, com os amigos, você que comeu o macarrão da mama, ou que tomou uma cervejinha com os amigos, fez um churrasco na rua, passeou, levou o cachorro pra praça. Olha, eu acho que vale uma reflexão de você pensar como é que seria o seu 1º de maio se você estivesse na Venezuela, né? A gente, com todos os problemas que o Brasil tem, com desemprego, com juros altos, com tudo que a gente está passando, a gente pelo menos conseguiu barrar o que poderia ser uma escalada para um regime parecido com o que a Venezuela, infelizmente, tem que conviver já há tantos anos, não chega a 20 anos, mas há quase isso. E como isso é destrutivo para uma nação. Então, se a gente tivesse aqui no Brasil não conseguido barrar esse socialismo aí defendido pelo Lula, Dilma, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Faria, Vanessa Grisottini, Marcelo Freixo, Samia Bonfim, enfim, essa turma toda, né? Alessandro Molon, Chico Alencar. O nosso feriado podia ter sido um pouco diferente, quer dizer, talvez não tivesse a luz elétrica em casa, ou a água corrente, ou enfim. Então a gente tem que usar. Claro que tem que ter toda a solidariedade ao povo venezuelano, a gente vê com muita preocupação, queremos que eles consigam sair dessa crise, mas a gente aqui ainda passeia com o cachorro na praça, enquanto tem gente lá que está comendo a comida do cachorro ou comendo o próprio cachorro, dependendo da situação. É tudo muito sério, é tudo muito grave. Tem gente tomando tiro da polícia, tem gente sendo atropelado por tanque, por blindado no meio da rua. É muito triste, é muito não é apenas uma crise, como às vezes alguns colocam, uma crise política, é uma crise humanitária. Tem gente morrendo de fome, tem gente que não tem remédio em hospital para ser tratado, e tem gente sendo atacado
preso e tomando tiro da polícia. Então, toda a solidariedade ao povo venezuelano. A gente sabe da gravidade da situação, do problema e provavelmente do que foi uma tentativa frustrada desse governo ser retirado, mas o que vale para que nós brasileiros tenhamos como reflexão tudo o que está acontecendo lá e que a gente nunca, de forma alguma, nunca passe pela cabeça de ninguém abrir espaço para qualquer coisa parecida por aqui. Muito bem, como eu disse agora há pouco, alguns chefes pelo mundo, né, chefes de Estado se manifestaram. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, negou que o líder Juan Guaidó, o líder da oposição, né, tenha sofrido uma derrota. A afirmação dele foi, abre aspas, não tem derrota nenhuma, eu elogio e reconheço o espírito patriótico e democrático por lutar pela liberdade do seu país. Também vejo aqui manifestações, o jornal Folha de São Paulo, por exemplo, coloca ali as posições evidentemente em posições antagônicas. Os chefes da diplomacia de Rússia e Estados Unidos conversaram por telefone. Parece que foi um pouco ríspido o diálogo. Na conversa, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reclamou da posição americana para o secretário de Estado, Mike Pompeo. Acusou Washington de interferir em assuntos internos da Venezuela. Vamos girando de novo com você, Vera Magalhães. Pois é, aqui o Bolsonaro deu entrevista ao Datena descartando a intervenção militar, mas foi ao Twitter dizer que qualquer decisão será tomada exclusivamente por ele, exclusivamente em letras garrafais, e propiciou uma resposta do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que disse que qualquer decisão relativa à guerra ou algo do gênero tem de ser avalizada, tem de ser referendada pelo Congresso Nacional. Os dois vinham aí numa tentativa de reaproximação, depois de algumas caneladas, para usar o termo que o presidente gosta, e isso foi de novo uma ali distensão entre ambos, né? Eles tiveram uma divergência nesse aspecto, mas não deu para entender direito por que o Bolsonaro fez esse tweet. Primeiro, porque ninguém estava usurpando a sua possibilidade de decidir como o Brasil agiria. Pareceu uma resposta ao vice-presidente, que tinha falado no assunto ao longo do dia, tinha falado descartando a intervenção militar, mas muito em consonância com os demais generais do governo, com o ministro da Defesa, com o próprio general Heleno do GSI, que tinha falado a mesma coisa que o Mourão falou. Então não deu para entender muito o tom ali exaltado do presidente. Então teve essa pequena rusga, e era importante que entre os poderes e que dentro do governo as autoridades se afinassem para falar a mesma língua nessa que é uma crise séria, com consequências para o Brasil, né? Só de ontem para hoje aumentou em 3 vezes o fluxo de venezuelanos na fronteira, entrando no Brasil. Tem consequências sociais, tem consequências econômicas e consequências geopolíticas óbvias para o Brasil, o prolongamento dessa crise na Venezuela. Então, o governo brasileiro deveria estar afinado e os poderes deveriam estar falando a mesma língua nesse momento. É bom que essas pequenas divergências, pequenos ruídos, sejam contornados e que o Brasil passe a ser firme em uma só posição nesse aspecto. O Brasil está diferindo muito dos Estados Unidos e por hora não deu brecha para algo que os Estados Unidos parecem querer fomentar, que é a criação de um bloco disposto a intervir militarmente na Venezuela. Os Estados Unidos não gostariam de liderar essa coalizão, mas dariam o suporte, o apoio, inclusive logístico, inclusive armamentista, porque o Brasil e os vizinhos daqui não dispõem de poderio bélico para entrar numa empreitada dessa. Mas, por hora, o Brasil está bem mais conservador do que gostaria o governo dos Estados Unidos. Andreasa, volto contigo. Pessoal, eu insisto na minha posição, e o que eu diria agora não mudará a minha posição, de que o governo brasileiro age corretamente, com muita prudência em relação à Venezuela, em todos os aspectos. Muita serenidade, apesar desses arroubos. Eu digo isso porque quero fazer uma reflexão sobre esse tweet do presidente da República. O Jair Bolsonaro foi parlamentar, foi deputado federal por muitos anos, por mais de 2 décadas, quase 3 décadas. Ele conhece a função do parlamento, ele conhece as prerrogativas do parlamento, conhece, portanto, também, ou deveria conhecer as prerrogativas do executivo,
é sinal de desconhecimento e um movimento desnecessário esse de tratar em caixa alta como decisão exclusiva do Poder Executivo a declaração de guerra a um adversário. Eu não consigo entender por que alguém expõe um tal grau de desconhecimento a respeito da lei brasileira, tendo sido parlamentar e sendo presidente agora, né? Para que esse tipo de argumento beligerante, para além da natureza do bolsonarismo, absolutamente desnecessário. E, da parte do Rodrigo Maia, a reação, a meu ver, também desnecessária. Para que fazer essa ressalva? Deriva da postura que o Rodrigo Maia tem adotado e que é particularmente singular no ambiente do parlamento brasileiro nas últimas décadas. Sobretudo, aliás, podemos dizer isso em relação à nova república, em que o parlamento sempre esteve subordinado ao executivo, quase como um anexo. O Rodrigo Maia, talvez facilitado pela conflagração com o governo, com o executivo e com a ideia mesmo de o executivo ter uma independência, uma autonomia, algo de que o Jair Bolsonaro fala muito, passou a pregar diariamente, e por isso eu acho que esse Twitter deriva disso, uma manifestação novamente de independência do Congresso, do Parlamento, soberania desse poder. Eu acho que passa por aí, a gente verá muito isso de agora em diante, sobretudo no Rodrigo Maia. Também relativamente à participação do Brasil nesses últimos dias, eu queria destacar essa boa fala do Jair Bolsonaro relativamente à oscilação provável do preço do petróleo, portanto do combustível no Brasil, em função da crise da Venezuela. O que o presidente Bolsonaro está dizendo aí? Que o mercado do combustível, que o preço do combustível é derivado da situação do mercado internacional, que o preço é consequência das flutuações do mercado internacional. E com isso ele mostra que aprendeu algo por meio do que jamais fará uma intervenção como fez no preço do diesel há 2 semanas. Vamos lá, Alexandre, girando. Olha, é aquela coisa dos pesos e medidas, né? Você tem gente aí reclamando de uma possível ingerência americana, que o Brasil estaria seguindo orientações dos Estados Unidos, mas na verdade o Brasil já participou muito do governo venezuelano, do chavismo. Então é muito interessante você ver gente aí com essa indignação seletiva que se incomoda agora com uma possível participação do Brasil até numa ação militar, uma coisa que eu já condenei num comentário no Jornal da Manhã, né? Essa bobagem, mas que desde o primeiro momento o general Heleno, o general Mourão, alguns tiveram uma posição desde quando começou essa conversa a dizer que seria um erro, né? Mas a gente sabe que tem uma ala ideológica, lá tem uns adolescentes tardios no governo que ficam brincando de cosplay de Cavaleiro Templário e ficam no Twitter querendo fazer guerra porque talvez esteja com defeito no videogame, mas de qualquer jeito, pelo menos é uma posição dos nossos generais, pelo jeito está prevalecendo, o presidente está entendendo que seria uma aventura absurda. De qualquer jeito, o Brasil petista, ele participou muito da manutenção do chavismo no poder, né? A gente tem que estar sempre repetindo e lembrando, o Brasil deu dinheiro, não foi pouco, deu muito dinheiro para esse regime. Se você somar Venezuela e Cuba, por exemplo, eles já deram um calote de 2 bilhões e meio no BNDES, que é dinheiro seu, dinheiro do contribuinte brasileiro, que provavelmente nunca vai voltar. Então foi dinheiro nosso que foi para lá para ajudar a manter esse regime, e nós financiando essa ditadura, e em parte somos, sim, como nação, que a gente elegeu por 4 vezes presidentes petistas seguidamente, a gente, como nação, participou da manutenção desse regime nefasto que está lá agora atirando em estudante, passando com blindado em cima de manifestantes. Então o Lula fez campanha para Chaves e para Maduro, eles eram recebidos com tapete vermelho no Palácio do Planalto, a gente mandou marqueteiros para as campanhas lá, o João Santana participou de campanha lá. Então agora é que a gente está tendo uma posição um pouco mais afastada e prudente em relação ao que acontece na Venezuela. Participação e ingerência era antes, e isso, se Deus quiser, não vai voltar a acontecer.